Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa aqui é uma aula específica referente ao dia 9 de abril de Direito Internacional Público e Privado para vocês, meus amigos da Piaget. Lembrando que eu não vou forçar muito aqui na aula, porque nós estamos na véspera da avaliação. Então, quanto mais conteúdo eu ministrar para vocês, mais será exigido na prova. Então, eu estou tirando um pouquinho o pé para não forçar muito na prova com vocês, tudo bem? Então, é por isso que eu resolvi gravar essa aula, deixar disponível para que vocês possam assistir e deixando complementar essa aula um artigo também para leitura, tá bom? Então, professor, assistindo apenas essa aula, já é o suficiente para a prova? Já é suficiente. E o aluno que queira o quê? Aprofundar o conteúdo, claro, ele fazendo a leitura dos artigos fica tudo mais fácil. Lembrando que hoje, pelo nosso cronograma normal, tá certo? Seu cronograma sem coronavírus, hoje, dia 9/4, seria a nossa avaliação. Como, na verdade, não vai ocorrer nesta data, é por isso, até melhorar a iluminação aqui, necessariamente ela vai ocorrer posteriormente, tá certo? Em datas já pré-definidas, né, gente? Já foi encaminhado isso a todos vocês. Então é por isso que eu não posso forçar muito no conteúdo, porque senão vai cair muita coisa para vocês. Mas de qualquer maneira, eu vou ministrar o tema aqui da aula para vocês e depois eu peço a gentileza de que vocês, por favor, tá certo, senhores? Procurem ler os artigos apenas para complementar o conteúdo, para enriquecer o vocabulário, para ter maiores argumentos em prol, tá certo, aqui da nossa profissão. Da mesma maneira, eu vou fazer isso também com o direito previdenciário, para ninguém se perder na matéria. Então, vocês estão acompanhando, gente, o seguinte, para todo mundo sintonizar. Eu estou acompanhando exatamente o mesmo conteúdo que eu daria em sala de aula. Talvez uma ou outra atividade que a gente faria, como seminários, alguma coisa, obviamente nós não teremos. Mas o mesmo conteúdo que eu daria em sala de aula, eu estou ministrando aqui para vocês. Então vejam vocês que eu estou colocando o dia da aula e o tema da aula. Então, gente, é super simples, é só você acompanhar os vídeos que nós gravamos, ou por aqui, tá certo, gente? Ou por qualquer outro aplicativo, que fica extremamente mais simples e fácil. É importante assistir os artigos e os vídeos, ler os artigos e principalmente anotar, né, gente? Fazer um resumo. Não confie na tua memória. Por quê? Porque quando você vê, você obviamente entende. Agora, quando você escreve, você fixa muito mais. E a vantagem do vídeo, né, meus queridos? Aqui pode ser pelo Zoom, pode ser por aqui, não tem problema. Você pode parar e anotar. E as dúvidas vocês podem me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos combinar assim. Então essa aula, referente agora, dia 9 de abril, ela é exatamente pauta nessa linha de pensamento. Vocês, por favor, assistam essa aula e, consequentemente, leiam os artigos. E as dúvidas, mandem pelo WhatsApp, que eu estou à disposição, tá bom? Então a gente vai variando assim, gente, para a gente poder também tendo uma certa mudança também no que tange ao conteúdo, porque isso também, essa variação é importante nesse momento de quarentena que estamos vivendo. Bom, eu estou falando de direito internacional público e privado e o objetivo dele aqui é basicamente falar algumas terminologias, tá bom, gente? Eu quero falar bastante coisa com vocês hoje, exatamente com o intuito de dar os conceitos básicos dessa matéria para você. Bom, o que seria o depósito? Não tem nada a ver com depósito de banco. O que é o depósito de um acordo, de um tratado internacional, tá bom? Eu estou a partir do slide, deixa eu conferir aqui com vocês, se vocês estiverem acompanhando, a partir do slide número 54, tá? Então, quem estiver acompanhando no material do slide é o 54, material que está no grupo, que está no Google Classroom. Ou seja, se quiser me mandar um zap também eu mando para você, tá bom? Só querer. Vamos lá. O que é depósito? É sinônimo de comunicado aos demais países. E o registro é perante alguma instituição do comprovante de que o tratado foi ratificado. Então, depósito, gente, nada mais é, notemos isso, nada mais é do que um comunicado aos demais países de que foi o que, gente? Juntada essa o quê? Esse tratado, esse acordo, esta convenção.
Tá? Então, depósito é um comunicado para os outros países que o nosso país aceitou aquele tratado. Professor, e nessa época de coronavírus, não é? Por que necessariamente a gente não está vendo nenhum tratado ser? Porque, gente, todo mundo está preocupado com os seus países. Por isso você não está vendo tratado e nem acordo internacional. Porque o tratado, o acordo internacional, gente, são para relações quando nós vivemos num estado pacífico. Como estamos vivendo uma guerra, por exemplo, durante a guerra, você tem tratados de paz, obviamente, antes ou no final da guerra, mas nunca durante a guerra. Claro, você tem o quê? Aliados. Por exemplo, estourou tal guerra, X. Então, obviamente, que a gente se junta com um bloco de países ou com algum país. A mesma coisa estamos vivendo. Então, a esta época de pandemia, você pode ter o que? Como está acontecendo no mundo. O mundo está comprando respiradores, máscaras da China. A China, gente, acho que nunca vendeu tanto na vida. Acho que o PIB da China esse ano vai explodir de lucro, tá certo? Porque os respiradores, tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa, quanto para a América do Sul, são vendidos da China. Então, olha só que coisa interessante, pessoal. Todos os países estão tendo um prejuízo danado, né? Menos a China. Engraçado, né? Uma questão é para a gente até refletir, não é? Como a gente fica dependente de outros países. Por que o Brasil não fabrica o respirador? Por que o Brasil não fabrica máscaras? Fica dependendo de outros lugares? É isso que eu falo para vocês, gente. Celso Furtado dizia isso com muita propriedade. O Brasil só será um país realmente desenvolvido quando ele atuar em objetos fim. O que são objetos fim, pessoal? São aqueles que necessariamente são realizados, são feitos para pronta entrega para o consumidor. Por exemplo, o celular que você está usando, ele só é montado no Brasil, gente, mas ele é de fora. O seu carro é a mesma coisa. Aqui não tem fábricas de veículos, aqui tem montadoras de veículos. Então nós precisaríamos ter, obviamente, gente, fábricas aqui de veículos e não apenas montadoras, e ficamos a mercê da Volkswagen, da Fiat, da Ford, da GM, de outras tantas aí, tá certo? Honda e assim vai, tá? Bom, gente, e o que é o registro, gente? O registro, anotemos isso, é o comprovante de que aquele país depositou o tratado. Então, depósito é comunicado. E registro nada mais é do que, pessoal, nada mais é do que o comprovante, o protocolo, se é que eu posso dizer assim, esse termo não está certo, pra você entender. É o protocolo, necessariamente do que, pessoal? De que realmente foi realizado aquele depósito, tá bom? E o comprovante, obviamente, de que ele foi ratificado por aquele país. Então, gente, o registro determina o quê? Que aquele tratado, ele foi sim aceito. Aceito por quem, professor? Ele foi aceito por aquele país e, obviamente, pelo seu poder legislativo. Quer ver só um texto que eu passei para vocês aqui? Um tratado ligado ao Mercosul, por exemplo, entrará em vigor para os 4 países participantes. Isso é a época quando ele foi fundado, com apenas 4 países, ok? Para os 4 países participantes, quando for depositado na Secretaria Administrativa do Mercosul, que nada mais é do que uma instituição que cuida das questões administrativas do Mercosul e estabelecida no Uruguai, e o comprovante de ratificação. Então, qualquer tratado, gente, que envolva, por exemplo, o Mercosul, ele tem que ser depositado na Secretaria Administrativa do Mercosul, que fica no Uruguai, precisamente em Montevidéu, sua capital. Outro texto que eu quero passar para vocês aqui para que vocês possam entender. Vamos lá. Toda organização internacional tem uma espécie de secretaria administrativa, uma espécie de sede, onde se registram os certificados de ratificação. Assim, como toda conferência possui um país escolhido para ser uma espécie de secretaria. Exemplo, uma conferência de 20 estados não é uma organização internacional, pois não tem sede. Alguém deverá funcionar como espécie de um cartório, entre aspas aqui, tá? Um estado seria escolhido como receptor dos depósitos, das comunicações, dos registros, assim como das notificações. Então, anotemos isso, gente. Uma conferência internacional não
é um órgão. Uma conferência, repito, gente, não é um órgão. A conferência, gente, é apenas o momento, é apenas a situação em que necessariamente, meus caros amigos, tá? Em que necessariamente acarretará o quê, gente? A reunião dessas pessoas. Então, isso nada mais é do que, pessoal, uma espécie ou uma situação de reunião. Isso é conferência. Mas os protocolos, os depósitos, a ratificação, tudo isso deverá ser feito num país que será escolhido entre outros países. Repito, no Mercosul é escolhido para isso quem? O Uruguai. Tá bom? Então, obviamente, aí no Uruguai nós temos um órgão, que é a Secretaria. Fechou? Vamos lá. Mais uma observação aqui. À medida que os países depositam seus certificados de ratificação, ou seja, de concordância com aquele tratado, o tratado passa a vigorar para aquele que efetuou o depósito. Nem sempre será exigida esta operação casada. As partes podem estabelecer que um tratado entre em vigor a partir de uma simples assinatura. A tendência atual é a da operação casada, assinatura e ratificação. Então vamos lá, para você poder entender. Quando é feito uma convenção internacional, uma conferência internacional, é feito ali alguns acertos entre os países. Menor emissão de gases, menor taxação de tributos, para você poder entender. É como se fossem várias empresas, pessoal. Os países é como se fossem várias empresas e a gente vai fazer sociedade com esses países. Isso, na verdade, é um tratado que você já viu comigo, que nada mais é do que um contrato feito entre países. Isso, na verdade, é um tratado. Então, esse é o ponto número 1. Aí, nós temos o que, gente? O que vigora hoje? Nós temos que ter a assinatura desse tratado e, consequentemente, a ratificação pelo país. Lembrando, gente, que normalmente os tratados hoje, eles são amarrados. Você assinou, país, você se compromete a ratificar no seu país. Normalmente isso acontece, tá certo? Normalmente. Mas aí vem um problema. E se o país assinou aquele tratado, mas não necessariamente, meus caros amigos, ele ratificou? Qual que é o problema disso? Quer ver um exemplo que eu vou te passar? E faço questão aqui de ler. O Brasil se comprometeu a não emitir poluentes no ar a partir de 2005. Para que isso seja possível, há que se adotar medidas legais. Aprovação de leis que estabeleçam a proibição de emissão de poluentes, que estabeleçam a aplicação de multas, que deem incentivos às empresas que utilizem determinado produto e deixem para utilizar outros, tá? Ou seja, queridos, o Brasil ou qualquer país que adote uma situação concreta, que adote, repito, uma situação concreta em que necessariamente, meus caros amigos, se compromete a emitir menos gases poluentes, não é apenas a assinatura daquele acordo. Ele tem que realizar atos internos para poder efetivar aquele acordo, aquele tratado que foi feito. Então, não sei se você se lembra, quando nós tivemos aquela época de... antes de licenciar ou de transferir o carro, nós tínhamos que levar o carro para fazer uma vistoria. Foram criados vários postos aqui, tinha que levar. Se o carro tivesse um vazamento de óleo, eles não aprovavam. Aí a gente não conseguia fazer o licenciamento. Lembra-se disso, gente? Mais ou menos. É claro que, na verdade, a gente viu que isso era uma grande corrupção, para variar, que estavam fazendo, infelizmente, e que necessariamente eram mais um caça-níqueis de dinheiro. Por quê, gente? Porque eram pessoas conhecidas dos representantes da época, que ganhavam as licitações para esse... Lembra do controlar? Era isso, gente. Então, por que não continuou? Porque, primeiro, por ser altamente impopular. Segundo, que efetivamente não trouxe nenhum benefício ao ar, tá certo? Não trouxe nenhum benefício, nenhum estudo comprovou que trouxe benefício ao ar, tá? O que traz benefício ao ar, gente, é a não utilização do carro. Por isso que nessa época de pandemia, por incrível que pareça, gente, aqui de São Paulo, eu estou conseguindo ver estrelas. Uma coisa que eu não via há muito tempo. A gente só ia quando a gente ia para o interior, tá bom? Não sei, em Suzano. Nunca reparei, na verdade, em Suzano, à noite. Mas aqui em São Paulo, agora a gente está conseguindo ver estrelas, gente. Porque são menos
emissões de ar. Então não adianta, obviamente, você ter um controle X, Y, Z como controlar, que isso não levou a absolutamente nada. Mas veja, para que exista o controlar, tem que ter uma regra própria daquele país. Tá bom? Vamos lá. O país precisa adotar uma série de medidas internas para dar implementação ao tratado, que tem regra mais genérica. Então, para você notar, o tratado ele tem regras mais genéricas, regras mais amplas. Regras mais amplas. Agora, gente, os regulamentos internos do país, isso será específico para cada país. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma regra, na Argentina é outra, meu filho. Na África, totalmente outra. Na Europa, idem. Ou seja, cada país adapta a sua realidade. Exemplo, São Paulo ou Grande São Paulo. Nós não podemos, gente, ter uma qualidade de emissão de ar a mesma da Amazônia. Né? Mesmo a Zona Franca de Manaus, ela polui muito menos do que São Paulo. São Paulo não tem jeito de você, sei lá, apagar a fumaça do ar, parafraseando uma música de Roberto Carlos aqui, tá certo? Não adianta apagar a fumaça do ar. As indústrias estão aqui, meu cara. O que você pode fazer? Um regulamento para filtro, para condições, etc, etc, etc. Tá bom, gente? Então, até mesmo do Brasil, nós temos que aplicar regras diferentes em cada situação, em cada estado, ou quiçá em até certos municípios. Quando a gente vai para o interior, a gente não vê aquelas usinas de álcool. Eu não sei você, gente, mas eu sinto o cheiro de longe daquele álcool, né, gente? Sendo feito tanto álcool para carro quanto álcool comum para bebida, de modo geral, tá? Então, claro que você não pode ter pessoas morando ali perto, né, como aconteceu em Cubatão nos anos 70 e 80, tá? Bom, vamos lá. Se o Congresso não ratificar nem inserir essa norma no plano interno e se quer estabelecer medidas para sua complementação, o Executivo, que se comprometeu com o acordo, não poderá cumpri-lo. Então, outra dica muito interessante para você notar, gente. Quem fecha o acordo ou tratado internacional é o Poder Executivo. Repetindo, quem fecha o acordo internacional é o Poder Executivo. É o Poder Executivo. Tá? Agora, se o Poder Legislativo não elaborar leis e não colocar em prática aquilo que foi firmado, gente, o Poder Executivo nada poderá fazer. Tá? Nada poderá fazer, ou seja, não será cumprida aquela regra que foi firmada. Glebe, existirá alguma punição daquele Estado que não cumpriu? Depende, gente. Depende. Depende exatamente do quê? Da situação concreta em que nós, necessariamente, meus caros amigos, podemos, de um modo geral, o quê? Punir o país, mas sempre com sanções econômicas, tudo bem? Nunca com sanções de invasão, porque aí eu respeito a própria soberania daquele país. Tá? Vamos lá, o que mais é importante aqui? Mais uma frase para você nessa linha e eu já explico. No direito, não cumprido um acordo, gera-se a responsabilidade. Os demais estados poderão exigir uma sanção contra o estado que assim se comporta. Repito, gente, os outros estados só podem exigir uma punição daquele determinado país se as regras estiverem de forma expressa e descritas no próprio tratado. Ou seja, não existe punição que não esteja no tratado, a não ser que seja uma causa de genocídio, né, gente? É óbvio, é crime. Mas o não cumprimento ou descumprimento daquela regra equivale exatamente ao quê? A situação concreta em que a punição ela é restrita àquilo que foi pré-determinado. Agora, qual que seria a saída para o país que não pode cumprir o acordo? Gente, é a chamada denúncia. Notemos isso. O país que não pode cumprir aquele acordo deverá apresentar uma denúncia. Repito, deverá apresentar uma denúncia. Bom, a denúncia, gente, não acarreta sanção e ela deve ser expressa.
Então, o país que não cumprir o acordo, ele deve fazer a denúncia. E a denúncia não acarreta sanção, gente. Ela tem que ser de caráter expresso, tá? Ela tem que ser de caráter expresso. A denúncia é a comunicação do país que não irá cumprir aquele determinado tratado. Isso é a denúncia, tá bom? Isso, de modo geral, vem a ser a denúncia, tá bom? Bom, agora qual seria o efeito jurídico na ordem internacional? Anotemos isso. Efeito jurídico de ordem internacional, efeito jurídico de ordem internacional, que exatamente tem o objetivo, de verificar a situação apresentada. E o descumprimento daquela regra. E o descumprimento daquela situação que foi apresentada. Tá? Bom, vamos dar uma lida aqui para a gente poder entender. Vamos lá. Um acordo entra em vigor para os sujeitos de Estado e para os demais Estados ou de Estados para organizações internacionais a partir da manifestação da vontade do Executivo, que pode se dar mediante assinatura, aceitação, aprovação, etc., gerando os efeitos para os demais pactuantes. Esse é o efeito jurídico na ordem internacional, gerando efeitos entre um Estado, assim como os demais. Então, o que eu devo anotar? Uma vez feita a assinatura daquele tratado, ponto, isso levará, vamos lá, vírgula, né? Isso levará efeitos não apenas para aquele Estado, mas para outros Estados daquele tratado, daquele mesmo tratado. Muito bem, vamos entender isso. Se o Brasil se compromete a poluir menos, concorda que ele vai gastar muito mais dinheiro com produtos, com equipamentos de não poluição, ok? E diante desse contexto, nós esperamos que os outros países pactuantes também façam a mesma coisa. Só que uma vez que você pede para a empresa gastar mais com equipamentos que não poluem tanto, concorde comigo que aquele produto que até então estava sendo vendido vai também, obviamente, ter um acréscimo, gente. Então, vamos lá, eu tenho uma empresa de canetas. E, claro que eu fui autuado para que eu polua menos, porque é um tratado internacional que o Brasil utilizou, né, e ratificou. E eu vou ter que gastar para poder poluir menos, para poder fazer todo o material dessa caneta. Concorda se essa caneta custa R$1, ela vai custar R$1,30, R$1,40? Porque esses 30, 40 centavos a mais por caneta foi exatamente o gasto que eu tive de forma dividida as minhas canetas com esses equipamentos. Então é claro que para o mercado internacional eu vou vender agora a minha caneta por R$1,40. Agora imagina a China, que não tem nenhum tipo de situação de controle de poluição. Eles vendem a 10 centavos. Então quem que vai comprar caneta? A mesma caneta, meu filho. Uma por R$1,40 e a outra por 10 centavos. Você é um comprador. Cá para nós, você vai pensar assim: olha, o Brasil, ele realmente não polui. Eu vou comprar do Brasil, mesmo pagando R$1,40 na caneta, eu vou comprar do Brasil, porque o Brasil não polui e a China polui. Cá para nós, gente, são raríssimas as pessoas que pensam assim. Ainda mais quando você tem uma escola, uma empresa, e precisa comprar em grandes quantidades. Talvez R$1,40 ou 10 centavos nesse momento não vai fazer muita diferença no nosso bolso. Mas para quem precisa comprar 1000 canetas, vai fazer uma boa diferença já. Então eu quero que você pense, sabe aquela história da madeira de reflorestamento, madeira controlada? Eu duvido, cara. Eu duvido. A pessoa que vai comprar aquela mesa, ela olha, mas é madeira de reflorestamento?
Aí colocaram lá um selo XYZ. Ah, é sim, olha o selo, tem até um código aqui. Gente, todo mundo faz que vê. Desculpa, o Brasil não tem essa política, não tem essa cultura. Mas não tem mesmo. Ah, eu uso, professor. Que Deus te abençoe e que você ensine isso para todos nós. Mas é muito raro a gente ver isso no dia a dia. Tá bom, gente? Então eu quero que você entenda, meus caros amigos, entendeu que quando é assinado um contrato de redução de poluentes, isso tem reflexo para todos os países que assinam? Deu o exemplo da caneta, tá? E entendeu por que a China vende tudo muito baratinho? Bom, um exemplo no caso brasileiro, disso que nós estamos falando, gente, seria o Brasil assina um acordo em que todos os brasileiros têm direito ao 15º salário. Um caso aqui de OIT, por exemplo, Organização Internacional do Trabalho. Esse acordo não dá direito ao trabalhador que reivindique perante a Justiça do Trabalho o pagamento desse benefício, pois o acordo não foi ratificado. Existe isso mesmo, gente. Só para você ter uma ideia, existe uma Convenção Internacional do Trabalho que determina que todo empregado dispensado tem que saber o motivo da sua dispensa. Só que como não é ainda ratificado no Brasil, ele não pode ser exigido pelo nosso querido empregado. Tá bom? Olha só que interessante, gente. Leitura aqui para que todos nós possamos ver. A ratificação é a aprovação pelo Congresso Nacional, sendo que o artigo 49, inciso 1º da CF, prevê, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, Congresso, lembrando, gente, a Câmara e Senado, tá bom? 1. Resolver definitivamente sobre os tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Repito, gente, cabe à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, para quê? Para que possa fazer a ratificação desse acordo ou não. Lembrando que Senado vem da palavra senil. Senil é velho, é idoso. Porque até então, gente, o Senado, na Roma Antiga, era para os mais experientes, né? Ou seja, o Senado era o lugar que daria a orientação para o Estado romano. Então o Senado tem essa palavra justamente por isso. Não aprovado pelo Senado ou pela Câmara, aí a Câmara já vem a sequência aqui da Revolução Industrial, Revolução Francesa, perdão, Câmara dos Comuns, que também na Inglaterra repetiram, e necessariamente, meus caros, tem que ter a aprovação das duas casas legislativas, tá? Bom, mais um texto aqui para a gente ler. Após, haverá troca ou depósito dos instrumentos de retificação, ou de adesão, caso não tenha prévia celebração, pelo Poder Executivo em âmbito internacional. Por fim, visando o ingresso definitivo por tratado ao ordenamento jurídico interno, o Presidente da República, por meio de decreto, promulga o texto, publicando-o em português no Diário Oficial, conferindo a ele relações de paridade normativa com as leis ordinárias. Então, para você poder entender, uma vez ratificado, notemos isso, uma vez ratificado pelo Congresso Nacional, esse tratado, o Presidente da República irá o quê? Irá proferir, irá fazer o quê, gente? Proferir um decreto. E publicando no Diário Oficial, tá? E vai equiparar com as leis ordinárias. Muito bem. Então, resumindo aqui, pessoal, para poder fechar, e aqui é o nosso último slide. Resumindo, o tratado ele é assinado, aceito ou aprovado pelo representante do Executivo, ok? É enviado para o Congresso, para ratificação. Ratificação não é retificação, gente. Retificar é mudar, ratificar é concordar. Que aprovará em forma de decreto legislativo e depois é enviado para o Executivo. E enviado para o Executivo, no caso o Presidente da República, para que seja promulgado através de um decreto. Portanto, no direito brasileiro, um tratado somente entra em vigor a partir da publicação do seu decreto de promulgação. Então, o tratado ele só entra em vigência após a publicação do decreto presidencial. Muito bem. Bom, meus caros, e com isso, nós fechamos aqui a nossa aula referente, tá bom, gente? Do dia 9/4. Acompanhe aqui nos artigos
por favor, que eu mandei para vocês. É muito importante a leitura dos mesmos. Tá joia? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Boa Sexta-feira Santa e boa Páscoa. Um abração a todos.